Bom dia, que honra hoje eu ministrar aqui a organização desse culto. Um beijo para a doutora Clarissa, que está em viagem. E hoje o nosso assunto é sobre o pai. E quando falamos sobre pai, pensamos talvez na iniciação da vida, a iniciação do nosso pai terreno, aonde começa o processo da vida, da fecundação. E falando do nosso Pai celeste, nós somos filhos da terra e do céu. Sem o nosso papai, não haveria nossas mamães. Sem os homens, não existiriam as mulheres. E nós somos 50% dessa força, né? 50% dessa força que vem do nosso pai. A nossa cabeça, nosso foco, nossa inteligência, a nossa fé, que vem através deste portal, a energia Yang. Então, eu honro, através do meu pai terreno, nesta jornada, o Diniz, o pai de todas as pessoas que se encontram aqui nesse culto hoje, que nos assistem e que fazem com que esse culto possa chegar ao coração de cada um de nós. Claudinha, podemos começar contigo hoje? Um prazer estar aqui mais uma vez, dando um bom dia a todos. E hoje eu trago um poema de Padre Fábio de Mello, Deus é Pai. Quando o sol ainda não havia cessado seu brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio assentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou ali um copo de água no pote de barro que ficava no lugar de sombra constante. Ele tinha feições de homem feliz, realizado. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a sina do dia e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus dentro de casa. Como é bom chegar essa hora da vida em que tenho direito a ter um Deus só para mim. Cair nos seus braços, bagunçar-lhes os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Bom dia. Que lindo! E quando a Cláudia traz esse poema, me remete a uma frase linda do Bert Hellinger que fala: é somente nos braços do pai que um filho conhece os perigos do mundo, né? Se fica embaixo da asinha da mãe, não conhece os perigos. Que lindo, que delícia. Sara, Bom dia, namastê a todos. Então, nesse dia especial que estamos aqui falando hoje sobre o Dia dos Pais, né? Pai, eu quero prestar homenagem para o meu avô. O meu avô, ele gostava muito de contar histórias. E, e ele era a vida inteira, mais do que contar história, ele era o exemplo vivo da fraternidade. Ele era diretor de um centro espírita e fazia campanha do quilo, fazia vários trabalhos voluntários, comunitários, e ele sempre gostava de ler muito. E aí eu tenho um caderninho dele que ele me deu, que é muito bacana, porque ele anotava, ele não só lia os livros, ele pegava os livros e quando ele via uma frase que ele gostava muito, muito bonita, que tocava ele, ele grifava, colocava assim no livro, lindo, e escrevia nesse caderninho. E aí eu peguei esse caderninho ontem e comecei a ler algumas passagens e achei aqui um, uma história, um caso, que eu vou ler um trechinho para vocês. E além dessa história que eu vou ler para vocês, eu vou também contar uma história que ele sempre me contava,
que ele mesmo tinha criado na hora que ele fazia o atendimento fraterno dele, né, para as pessoas. Ele falava assim: do mesma forma que a gente constrói a nossa casa, e na hora de construir a nossa casa, a gente fala: nossa, eu quero morar nessa casa por 40, 50 anos. Então, eu vou escolher o melhor material. Eu vou comprar o cimento, o rejunte, vou fazer o alicerce bem feito, né? É lógico que aí ele dava o exemplo: vou chamar um engenheiro, o melhor que tem, porque eu quero morar nessa casa há muitos anos. Depois eu vou escolher com muito carinho a tinta que eu vou usar e tudo da parte interna, para que ela fique forte e que ela dure todo esse tempo que eu possa morar nela. E aí ele dava esse exemplo que a gente também precisa construir a nossa casa espiritual. E que nossa casa espiritual também precisa de materiais de boa qualidade. E essa casa espiritual, ela não dura só 40, 50 anos, ela dura a eternidade. E aí ele, quando ele contava isso, ele falava: construa a casa da sua vida, a sua casa espiritual. E escolha os melhores materiais possíveis, minha neta. Ele falava assim comigo. E aí ele falava: os bons materiais espirituais é fazer o bem e servir. Então ele falava assim que esse exercício, né, da gente fazer o bem e servir o outro, era o mesmo que a gente servir a Deus, porque Deus está em todos. E aí eu lembrando desses ensinamentos dele, eu vou ler essa história que está contida num livro que fala sobre a vida de Gandhi. Né? Minha avó gostava muito de Gandhi, e essa historinha aqui que eu vou ler para vocês é desse livro. Diz assim: um homem nunca limpava a casa e nem fazia as tarefas domésticas. Havia sujeira por toda parte. A pia da cozinha dele estava transbordando louça suja. Não apenas transbordando, mas com uma pilha que chegava ao teto. O homem sabia que sua casa era uma pocilga, mas imaginava que se não convidasse ninguém, ninguém ficaria sabendo. Um dia no trabalho, conheceu uma mulher e se apaixonou por ela. Ele a levava para sair, mas nunca ao seu apartamento. Eles passeavam no parque e conversavam à beira do rio. Em certa ocasião, ela colheu uma linda rosa e deu a ele. Era um presente de amor, e mesmo esse homem que se permitia viver na imundície sabia que a rosa precisava ser preservada com dignidade. Ele levou a rosa para casa e, depois de procurar entre a louça suja, encontrou um vaso. Lavou o vaso e encheu de água fresca para colocar a rosa. Agora ele precisava de um lugar para colocar o vaso, então limpou a mesa da sala de jantar. O vaso ficou muito bacana lá, mas ele achou que ficaria ainda melhor se o restante da sala estivesse arrumado. Então ajeitou as coisas e encerou o chão. Depois lavou a louça. A reação em cadeia de limpeza continuou até que toda a casa ficou arrumada e limpa. Ele queria que tudo ao seu redor estivesse tão lindo quanto aquela rosa. O pequeno gesto de amor da mulher acabou transformando a vida dele. E aí essa história, né, até fala aqui no livro, que mostra que o amor ele podia ser muito poderoso. E ele tinha um motivo para contar essas histórias, né? O Gandhi que contou essa história, ele falou assim: queria que todos fôssemos as rosas no mundo. Cada um de nós pode oferecer a pitada de alegria e esperança capaz de levar as pessoas a quererem ser melhores. Um exemplo vívido de amor, esperança ou verdade pode fazer todo o resto parecer sombrio em comparação. Uma vez esse contraste estabelecido, as pessoas à nossa volta têm uma visão mais clara das próprias possibilidades. Elas podem fazer parte do lado sombrio ou ser mais uma rosa no vaso. Quando você é bondoso, faz todo mundo ao seu redor querer ser melhor do que já é. Então, essa história é em homenagem ao meu avô, porque ele realmente era um exemplo vivo de bondade, fraternidade, e que todos nós possamos realmente ser essa rosa no mundo. Hoje, no Dia dos Pais, né, na casa da semana que vem, mas hoje estamos aqui comemorando, e sempre, todos os dias. Namastê a todos. E os nossos avós, que da forma que puderam, da consciência que tinham, criaram nossos pais da forma mais certa e doce para eles na época e na consciência que tinham. Que nós possamos sempre honrá-los
e deixar que eles sejam maiores que nossos pais, né? Assim nós podemos ficar pequenos mediante os nossos portais. Adamo. Olá, bom dia, bom dia. Que alegria, né? Poder compartilhar um pouco aqui desse momento com todos. É sempre muito emocionante para mim estar em conexão, né? Estar em contato com essa experiência do culto. E né? Eu vou falar um pouco, né, de como eu sou tocado por essa data, porque em 2018, né? Eu fui visitar o meu pai numa cidade do lado aqui, que ele já tinha se mudado, morava lá. E cerca de 20 dias depois ele faleceu. E aquela experiência, né, de visitá-lo, nós não tínhamos muito esse hábito de comemorar em dias específicos. Nós, quando queríamos, a gente se reunia, conversava, se encontrava, sem essa, né, sem atrelar um dia a um momento específico. E sem querer, a vida acabou nos levando, né, para esse não foi um último contato, porque eu ainda encontrei ele mais uma vez, mas para esse contato significativo. E a nossa, e a minha relação, né? A nossa relação, pelo menos na minha experiência de atender pessoas, né? Como terapeuta, como psicanalista, nós temos uma tendência a olhar para a figura do nosso pai sempre através de uma dinâmica que muitas vezes envolve a relação desse homem, né, como um homem que falha, como um ser humano que falha, e todos nós atravessamos uma fase da nossa vida em que a gente pensa que ele, né, é super-herói, de que ele é capaz de tudo. E aí a gente se frustra quando observamos na realidade que é um ser humano que falha. E essa etapa também é importante para nos construirmos como seres humanos. Porque se nós apenas ficássemos com a ideia de que esse homem é um super-herói, independente da presença ou da ausência dele, porque isso é outro fator importante, né? Muitas vezes a gente atribui muita realidade às coisas que nós construímos internamente e externamente não condiz, né? A gente lê de uma forma diferente da realidade. Então, independente de como foi a história real, se esse homem esteve presente ou não, disponível ou não, carinhoso ou não, ele vive no nosso imaginário. E muitas vezes nós passamos por essas etapas de achar que ele é herói, né? E depois de desconstruir essa ideia. Mas tem uma história que eu gosto muito de contar sobre a presença desse pai, né? Certa vez eu recebi um garoto de 17 anos e ele queria trabalhar comigo questões de decidir sobre o futuro dele, sobre o que ele faria, né, na vida profissional, o que ele estudaria. E aí ele começou a me falar sobre as funções profissionais do pai dele. E o pai, ele tinha uma série de funções que exigiam muito tempo dele. E eu, né, na minha forma de ler, e ainda bem que eu aprendi muito cedo, que nós julgamos imediatamente e que é sábio a gente, principalmente no papel de terapeuta, questionar em vez de considerar a nossa interpretação como a adequada. E aí eu, na minha interpretação, pensei, nossa, então esse jovem sente a falta do pai. E aí eu perguntei, né, assim, ó, e como você lida com essa ausência do pai? Ele me olhou e disse, mas eu não sinto falta do meu pai. Todos os finais de semana nós vamos para a fazenda do meu avô e nós ficamos o final de semana inteiro. Ele trabalha, eu vejo ele atendendo as pessoas, mas eu tô lá com ele. E durante a semana a gente não se encontra um único dia. Mas desde quando eu era muito pequenininho, eu combinei com ele, que aí essa é uma história que circula na internet, e esse meu paciente leu essa história, por isso que combinou com ele. Desde pequenininho eu combinei com ele de que quando ele chegasse em casa, ele ia me dar um beijo quando eu estivesse dormindo e ia dar um nó no meu lençol. Então, de manhã, quando eu acordava, eu via o nó no lençol e sabia que meu pai tinha ido me dar um beijo. Então, a presença do pai foi feita durante a semana dessa forma, né? E quantos de nós, às vezes, fazemos esse movimento, né, de sentir falta ou até mesmo de
de responsabilizar, né, essa pessoa do nosso pai por determinadas coisas que nós experimentamos e vivemos, e não percebemos que ele, dentro dessa caminhada, né, como ser humano, tem também suas dores, seus conflitos, seus sofrimentos. E eu me lembro que foi um marco para mim, né? Eu sempre tive muito interesse em estudar todas essas áreas, em fazer uma transição de carreira para a psicanálise, para a terapia de maneira geral, e eu só tive força e coragem quando a minha filha nasceu. Eu disse assim, nossa, se eu fiz o projeto, que para mim é o projeto mais complexo de se fazer, que é ter, né, um filho e manter esse vínculo, então todo o resto eu sou capaz de fazer também. Então, se eu fui capaz, junto com a minha esposa, a mãe dela, né, de trazer uma vida, né, de fazer isso que ninguém consegue repetir, porque todas as coisas nós, seres humanos, conseguimos repetir. Né? Tudo que a gente acha brilhante, fantástico, a gente consegue repetir, menos menos não, né? Não é a única exceção, mas uma das exceções é essa, né? É fazer a vida fluir. Então, isso é feito de uma maneira natural, de uma maneira vivencial, né? De uma maneira da nossa natureza ou da nossa essência. Então, esse momento, né, de pensar sobre o pai, para mim é muito, muito significativo, porque quer queira ou quer não, nós sempre vamos ter essa relação, né, com essa metáfora que é o pai. Às vezes recai sobre o pai que nos deu a vida, sobre o homem que nos deu a vida. Às vezes essa metáfora do pai recai sobre o nosso chefe de trabalho. Às vezes essa metáfora do pai recai sobre um líder espiritual. Às vezes essa metáfora do pai recai sobre um tio, um avô. Mas no final das contas, quando nós olhamos para essas representações de pais que nós temos, nós estamos despertando a nossa capacidade, né, de ser pai também, não apenas de crianças, mas de palavras, de ideias, de projetos, de disseminação de algo no mundo. E aqui no culto nós estamos no movimento de disseminação, de fortalecimento, de paz, de equilíbrio. Estamos em busca né, de dar a vida a algo que muitas vezes, pelo cotidiano, pelos compromissos da rotina diária, nós acabamos nos desconectando. Então, esse momento também é um momento de nos reconectar, pelo menos para mim é muito assim, né? De me reconectar à vida. E essas reflexões, né, sobre o pai me caíram quando eu estava me organizando para falar aqui, porque eu me sinto muito aberto, né? Eu acredito que o nosso papel aqui, ou pelo menos o papel que eu entendo, é esse, de como que a gente pode, como que eu posso contribuir um pouco, não somente com quem nos escuta, mas também como manter essa conexão que nos equilibra e que nos fortalece. Então é isso, agradeço, né, a Fernanda, a Clarice e a todos que estiveram conosco, e que alegria poder compartilhar esse momento com todos vocês. Delícia. E quando o Adamo fala sobre isso, me veio um sentimento de agradecer, né, ao meu pai terreno por ter aceito ser o meu portal aqui, né, ter me permitido reencarnar nesta jornada como Fernanda. Josi, tem uma música aí para nós hoje? Olá, saudações de paz a todos. Na minha filosofia nós falamos Om Shanti. Om Shanti quer dizer eu sou um ser de paz. Om Shanti quer dizer a quem nós pertencemos, ao Pai espiritual, Pai de toda a humanidade, Pai de todos nós e que nos torna iguais, né? Imagem e semelhança dele, né? Hoje nós podemos falar estamos falando sobre os pais, então é uma gratidão imensa por poder participar e estar contribuindo com esse grupo, né, nessas reflexões. E essa canção fala um pouco do que a nossa filosofia mostra. Nós temos 3 pais,
né? Esse pai que nos coloca, né, como a Fernanda falou, que é o portal para esse papel que nós estamos desempenhando no momento, nessa reencarnação. O pai, que é o pai da humanidade, que é aquele, o primeiro que vem, que estrutura essa nossa história apoteótica, né? E o nosso pai espiritual, que é luz e é sempre puro, sempre oceano de amor, sempre perfeito. E com ele nós podemos fazer, né, essa reconexão afetiva, porque muitas vezes nós temos experiências, e aí falando, né, de um modo geral, experiências que não são muito positivas com relação aos pais, né, ao pai, à mãe. Então, Deus, ele preenche essas lacunas. Então, vamos abrir o nosso coração e subir no colo dele, né, e aproveitar e ficar realmente totalmente aninhado nesse ninho, nesses raios, né, nesse oceano de paz e de amor que é Deus, o sol espiritual, né, o Pai Supremo, a alma suprema. Então vamos lá, vamos à música. Eu quero apresentar os meus três pais, o de cá, o de lá e o ancestral. O de cá é deste lugar, me pôs no mundo. O de lá é o espiritual, a semente. O outro é a nossa ancestralidade. Carrega os genes da humanidade. O de cá sempre proveu sustento para todo alento. O de lá é minha proteção, o guia que desfaz as ilusões. O de cá me ensinou a viver com honestidade. O de lá é que me mostra como ser feliz de verdade. O de cá tem uma passagem curta em nossa vida. O de lá é para sempre, ele sempre fica. O de cá não tem muitas respostas. O de lá é a resposta e a chave de todas as portas. Ele é invisível e aparece ao me lembrar. Com ele eu me sinto forte para o que tenho que transformar. Quero te agradecer por me oferecer abrigo e ao seu lado aprender em essência o que é viver. Feliz estou contigo, não quero outro lugar, só quero me lembrar de você. Só quero me lembrar. Só quero me lembrar.
Abençoado seja esse teu dom, Josi, por trazer melodia às nossas emoções. Que delícia. Muito obrigada. E hoje nós temos uma convidada super especial. Seja bem-vinda, Lili. Obrigada, eu agradeço demais, assim, fico muito honrada com esse convite que Clarissa me fez, tá? Aceitei de imediato, porque eu digo, não posso perder essa oportunidade de compartilhar e vivenciar, não é? Momentos tão bonitos com pessoas também tão especiais, tá? E, assim, falar sobre pai, né, é algo muito forte na vida de todos nós, tá? Eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar exatamente, né? Que compartilhamento vai ser esse? E aí eu disse, eu tenho que falar um pouco da minha experiência, né, com o meu pai. Eu acredito, né, eu sou espiritualista, eu sou reencarnacionista, enfim, e ninguém vem na família errada, né? Todos nós nascemos na família certa para a gente. Todos nós temos o pai e a mãe certos para a gente, aquelas pessoas que vão nos dar as condições para que a gente desenvolva o nosso melhor ou supere, né, limitações nossas. E aí eu tive um pai, né? Meu pai faleceu tem 2 anos, aos 95 anos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque era uma pessoa que trabalhou até os 95 anos, tá? Muito incrível. E meu pai foi um homem, assim, quando a gente era criança, muito rígido, né? Um homem muito disciplinador, né? Parecia um militar, sem ser um militar. Então, nós tínhamos que ser sempre assim os melhores alunos, tirar as melhores notas, nos comportarmos, né, da melhor maneira possível. E claro, quando criança, adolescente, a gente olhava aquilo e dizia, um pouco além da conta. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, né, nos desenvolvendo como pessoas, né, e a gente vai compreendendo a dinâmica da vida, eu fui entendendo mais do que nunca que eu vim com o pai mais certo do mundo, né? Porque através da disciplina, meu pai era um homem que tinha assim uma retidão de caráter, uma coisa assim impressionante. Eu brincava e dizia que ele era o virtuoso, né? Meu pai, Alexandrino, o virtuoso. Eu fico muito emocionada quando eu falo. Meu pai é um homem que assim, não tinha um vício. Meu pai nunca bebeu, meu pai nunca fumou. Meu pai só comia o necessário, né? Ele não tinha assim o pecado da gula. Então ele é um homem que foi nos disciplinando em relação a isso. Eu me lembro que quando nós éramos assim crianças, adolescentes, meu pai era comerciante e ele chegava em casa para almoçar todo dia por volta de 12:30, mais ou menos, né? Nos pegava na escola e íamos para casa. E à medida que a gente foi ficando ali adolescente, a gente já voltava sozinho da escola. E meu pai era um homem obcecado com leitura. Então, em nossa casa, existiam 4 assinaturas de jornais que chegavam diariamente. E a gente ficava ali entre o horário de chegar da escola e almoçar por volta de 1h da tarde, meio sem fazer nada. Então, eu e meus irmãos, nós nos habituamos à leitura de jornais, né? E, através disso, nós desenvolvemos não sei se, para mim, pelo menos, é uma compulsão por leitura, né? E aí eu vejo o quanto meu pai, através da forma dele, ele foi nos trazendo os elementos, tá, que a gente precisava para desenvolver. E foi através dos livros que eu adquiri todo um conhecimento, tá, acerca aí da espiritualidade, principalmente, tá? Fui cada vez mais mergulhando nesse mundo através do conhecimento pelos livros. Então, assim, como tudo está milimetricamente encaixado na vida, tá? E meu pai, a partir dos 70 anos, mais ou menos, que ele se aposentou, ele passou a ser uma pessoa muito mais presente em nossa vida, né? Muito mais dedicado. Então, ele foi flexibilizando aquela rigidez, assim, até às vezes afetiva que ele tinha, né? E meu pai, ele
foi uma inspiração para todos nós. Meu pai trabalhou até os 95 anos de idade. Ele, depois que se aposentou do comércio, ele montou um escritório, ele era um homem muito ativo, né, socialmente, participava de Rotary, clube de dirigentes lojistas, enfim, conselho municipal, conselho da universidade, ele tinha muito essa atividade. E até os 95 anos ele saía religiosamente às 8 da manhã, voltava meio-dia, almoçava, saía às 14, voltava às 17h30. Né? Então, todo mundo achava, mas como assim? A pessoa tem 95 anos e ainda quer atividade? Ele dizia, gente, a minha mente, a minha cabeça é uma cabeça sempre produtiva, sempre querendo contribuir para fazer o melhor e dar o meu melhor para o mundo, tá? E hoje eu olho isso e me vejo, né, também, se eu viver até os meus 95 anos, dessa maneira, tá? Produtiva. Meu pai, aos 95 anos, estava escrevendo 2 livros, né? Então, assim, meu Deus, como eu tive o pai certo que me moldou, a mim e aos meus irmãos, tá? Para termos uma vida construtiva, valorosa, uma vida de valores, né? Que é o que a gente, na verdade, leva dessa vida, né? Uma vida com sentido, uma vida que você olha e diz, eu reconheço e sei o quanto eu preciso me melhorar, mas, assim, tudo que eu sou pelo exemplo que eu tive na minha casa, né? Então, meu pai faleceu tem 2 anos e ele continua presente na minha vida, na vida dos meus irmãos, porque foi o ser mais virtuoso, o homem mais correto, mais indigno e, de algum modo, todos nós queremos ser como ele. Então, nesse Dia dos Pais, eu fico muito honrada de falar dele e todos nós temos os pais certos, tá? Hoje, mais do que nunca, eu agradeço a Deus pelo pai que eu escolhi, né? Eu aceitei ter este pai e não poderia ter um outro. Não poderia ter um outro, tá? Então, eu agradeço muito poder estar aqui compartilhando isso. Então, valorizem os pais que vocês têm. Cada um de nós está com um pai que precisa, né, para melhor se desenvolver na vida. É isso aí. Obrigada, Fernanda. Linda, Lili, que linda. Com meu coração aqui. E sim, né? A frase que o Bert Hellinger deixa é: o melhor pai do mundo é o que me deu a vida, né? Isso. E obrigada, Lili. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao grupo. A forma mais leve de viver a vida talvez seja aceitar a nossa origem, né? Quando aceitamos nossos portais, podemos nos aceitar e viver aqui plenamente. Que delícia! Olha só, o Padre Lázaro chegou também. Padre Lázaro, que bom que o senhor está por aqui. Doutor Rodolfo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pai é uma palavra pequenininha, 3 letras, pai. Só que nesse tamanho dessa palavra tem tanta força. Eu sinto força. Quando a gente fala em pai, a gente sente, a primeira coisa que vem é ordenações, né? Ordem, colocar as coisas no devido lugar, proteção e uma movimentação de forças para o caminho correto, apesar de todas as situações, circunstâncias que a gente possa ter vivido de dificuldade com pais humanos. Né? Aí a Liliane falou, eu fiquei tão emocionado, porque nas escrituras está lá honrar pai e mãe, né? Mas eu acho que é mais saboroso ainda do que ter que honrar pai e mãe, é se sentir honrado pelo pai que teve. Acho que é mais saboroso ainda, né?
E isso é uma coisa muito, muito interessante, muito legal. Por quê? Porque a gente está só aqui, todo mundo está aqui, e a gente só está se relacionando, só estamos vivos por conta do pai e da mãe. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a gente só precisava nascer, ponto. A gente só precisava de ter essa vida. O resto, um vai ajudando o outro, vai dando norte, vai dando grandes exemplos, mas a gente está aqui e a gente vai fazer também, trabalhar e fazer nossa história. E os dois, mesmo que esteja só um beijinho de 30 segundinhos e um amor, precisou de ter um encontro para abrir, que a Fernanda fala também, tão legal, para abrir esse portal, para a gente ter outra oportunidade, novas oportunidades de continuar evoluindo. Olha que fantástico isso. Eles foram instrumentos para nos dar a oportunidade de continuar materializando neste mundo o dom da vida. O resto pode acontecer o que for. A gente tem que ser sempre grato, porque eles nos deram a vida. Ou a gente, de maneira lúdica, né, acha que está numa nave intergaláctica e caiu aqui na Terra de bobeira. Não, eu acho que a nave que a gente veio é uma nave aquática especializada chamada útero. E desse campo de um líquido altamente fecundo precisou de uma sementinha. Precisou de ter a fecundação. Olha só a conexão. E aí, com todas as ligações magnéticas mesmo, de um senso, certo? De caminhada da semente do espermatozoide, do pai, tem o preciosismo da seleção do óvulo, ou ovócito de segunda ordem, que depois vira óvulo. E depois que vira um ovo, e um ovo de uma célula, forma a gente aqui, com uma programação, um plano diretor divino. De um ovinho, a gente está aqui em média 30, 70 trilhões de células conectadas harmonicamente, trabalhando, uma às vezes briga com a outra, mas aí a gente também tem que ter esse dom de organização, ser um pai amoroso de todas as formas de vidas que a gente carrega. E isso que é uma beleza da gente entender. Eu trouxe especificamente para Dia dos Pais, aí eu achei uma mensagem que fala exatamente Dia dos Pais é o dia de Deus. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, do livro Seara de Fé. E aí ele começa o título, o Dia dos Pais é também o dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Muitos dos pais perderam parte da juventude carregando responsabilidades do lar. A outros se entregaram a pesados sacrifícios, apagando de si mesmo para que os seus filhos se titulassem com o brilho na cultura terrestre. Outros se doaram de maneira bem especial para filhos especiais também, às vezes doentes. Mas nunca perderam o brilho e a confiança nas suas missões. Ser pai é ser o companheiro de todas as horas, companheiro de todas as horas. É ser o amigo que está sempre presente, muitas vezes estando distante. É ser o mestre que vai saber conduzir o seu pupilo, compreendendo que cada um é um mundo à parte, cada ser humano é um mundo à parte e também por isso tem necessidades e anseios diferentes do que os seus. Ser pai é ser humano a ponto de admitir suas fraquezas e mostrar-lhes aonde foram os seus erros nessa estrada da vida. É também ensinar-lhe que ninguém é perfeito, que aqui estamos para aprender, que todos temos muito a ensinar um ao outro. Ser pai é respeitar, antes de tudo, o ser humano que seus filhos
são. Lembre-se disso, que na vida comunitária, hoje na Terra, instituiu-se datas de homenagens a pais, profissões, mães, o Dia dos Pais. Nunca esquecemos, portanto, que o Dia das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Isso é tão bonito porque tá forte na Escritura que fala: filhos, obedeçam os seus pais. Honra o teu pai e tua mãe sempre, porque isso é o norte, é o mandamento dessa primeira promessa, e para que tudo ocorra bem na sua vida, siga isso que Deus estará contigo e todas as portas se abrirão. Eu acho que é ter essa força. Honrar pai e mãe é estar sempre conectado com o que tem de melhor no seu pai e na sua mãe. E aí não tem como, eu sinto isso, todos os caminhos se abrem e aí a gente vai sentindo da nossa caminhada de fazer parte desse papel bonito. Muito obrigado a todos, bom final de semana, feliz Dias dos Pais. Que lindo, doutor Rodolfo, que delícia. E quando a gente olha para isso e pensa, né? Mesmo num 30 segundos, 1 minuto, uma noite, 5 minutos, né? Ele fez por nós algo que só ele poderia fazer, para que a gente fosse quem a gente é, tivesse essa cara, esse DNA. Então, nossos pais nos dão o suficiente quando fazem a fecundação, né? Delícia. Padre Lázaro. Muito bem. Está me escutando aí, Fernanda? Que bom poder estar aqui com vocês. Às sextas-feiras eu estou podendo chegar atrasado, mas chego com alegria, feliz de poder escutar, ouvir a Josi, depois ouvir com muito carinho o testemunho da Lili e da Liliane. Foi muito significativo ouvir esse testemunho, porque me recordou várias coisas da minha realidade também com meu pai, dessa rigidez, desse testemunho, dessa disciplina também que é bastante rígida, mas que hoje a gente consegue agradecer, a gente consegue, claro, quando a gente era pequeno, adolescente, a gente sempre achava que era demais, né? Que era uma coisa difícil, mas a gente vai compreendendo nessa dinâmica de que cada um tem o pai, né? Que é o pai que a gente recebeu é o pai importante para a nossa realidade, para a nossa vida. Isso marca profundamente. Ouvindo agora Rodolfo lembrar isso, que, né, lembrar o Dia dos Pais é lembrar o Dia de Deus. E o próprio na carta de São Paulo diz que nós recebemos um Espírito que faz clamar em nós Abá, Pai, né? Que na verdade, então, nós já clamamos o nome do Pai pela própria espiritualidade que está em nós, que nos faz nos voltar sempre para a dinâmica do Pai, do Abá, do Paiinho, do Paizinho, que a gente chama, dessa intimidade com os nossos pais. E essa perspectiva do mandamento do honrar pai e mãe nos ajuda profundamente a repensar a nossa vida, a organizar a nossa existência. Até o texto chega a dizer no Eclesiástico que quem honra pai e mãe terá seus pecados perdoados. Olha só como diz o texto, no sentido de que até a gente vai ter dias longos sobre a terra, né? Vai poder prolongar os seus dias, vai viver mais feliz. Então, honrar pai e mãe, o amor e Deus, né? Deus e amor, então juntam as duas coisas. Quando a gente fala de pai e mãe, vamos sempre juntar os dois elementos. Isso é fantástico, é maravilhoso a gente poder pensar nesta graça de um Deus que é pai e mãe para nós, de um Deus que é mãe e pai, né, para a nossa vida. E isso nos enche, nos preenche de alegria, de valores. E lembrando, eu sou, como eu digo assim, eu sou órfão de pai já há 37 anos, porque eu perdi meu pai, eu tinha 19 anos, e tenho profundas lembranças, algumas dolorosas, outras bem carinhosas, porque a gente vai vivendo vidas, né? A vida nossa sendo marcada por essas experiências, e isso é importante. Mas tenho uma gratidão imensa à presença do meu pai, mesmo que nos deixou já
há muito tempo, mas o tempo vivido foi um tempo suficiente para deixar marcas bem profundas e valores bem enraizados e para nos ajudar, para nos recordar o trabalho que devemos fazer para com a nossa família, os cuidados que precisamos ter com a nossa vida, com a integridade, com a honestidade, com o caminho que devemos percorrer, com o respeito às pessoas, às autoridades. Então, tudo isso nos deixou marcas bem profundas. Eu sou de uma família grande, de 10 irmãos, então não sou mais velho, estou ali quase no final, né? Depois de mim sou o oitavo ali, né, da família. Então, pude experimentar vários momentos assim, com essa paternidade, e louvar a Deus por isso. Então, celebrar o Dia dos Pais é uma celebração importante, bonita. Historicamente, diz que nasce de dois elementos importantes, né? Nos Estados Unidos, foi uma jovem, uma criança que queria ajudar o pai a superar justamente a perda da esposa, né? Então, ela institui para poder homenagear e querer ajudar o pai nesse processo de superação e começa a homenageá-lo, e tanto que nos Estados Unidos é sempre celebrado em junho, né, o terceiro domingo de junho, em vários lugares também. E aqui para nós traz o patriarca, porque é do dia do nascimento, dia de São Joaquim, né, 14 de agosto, depois virou o segundo domingo de agosto também. Então, são duas figuras, o patriarca Joaquim, um pai que faz a sua superação. Então, são motivações muito belas. Então, o Dia dos Pais nasce com motivações muito belas, que não era uma motivação comercial. Tudo bem que, às vezes, se perdeu na motivação comercial, muitas vezes a gente está preocupado mais com o presente, embora eu sempre digo, as mães ganham de 1.000 a 0, né? Porque no Dia das Mães, eu trabalho, por exemplo, no cemitério, também aqui com a capelania. E, por exemplo, no Dia das Mães, a gente tem que celebrar 2, 3 missas, e às vezes no Dia dos Pais, uma, e mesmo assim não tem muita procura. Então, os pais, coitados, sofrem também. A gente precisa valorizar muito mais, precisamos buscar muito mais essa figura, precisamos ter muito mais relação com os pais. Eu sinto realmente que, infelizmente, a nossa cultura colocou o pai distante da gente, distante das crianças, deixou distante, apenas como o patriarcado nos colocou com uma ideia de provedor, apenas alguém que providencia as coisas, mas não é alguém que vive conosco as coisas. Eu fico tão feliz quando vejo hoje muitos grupos e muitas pessoas buscando resgatar essa figura do pai, não como alguém apenas para trazer coisas ou alguém para dar ordens, mas alguém para nos ajudar a viver, para partilhar conosco a esperança, o amor, a vida, a graça, poder abraçar, poder chorar juntos, poder viver experiências tão profundas. Então, precisamos resgatar, porque falar do Pai é falar de Deus, e falar de Deus é falar de amor, de vida, de esperança, de alegria, de fé, de religiosidade, de ternura, né, de abraço, de admiração, né, de dor também, claro, sofremos as nossas dores, mas, acima de tudo, é falar de amor, de justiça, de paz. Então, desejo aos pais que aqui estão conosco um grande abraço, muita luz, felicidade. Aquelas que são mães e assumem mãe e pai, né? São pais, têm que assumir as duas coisas, também tem que assumir esse momento. Os pais que estão solos, assumindo também seus filhos, cada um seja abençoado, renovado, protegido, abençoado cada vez mais no amor de Deus, e que nós continuemos nesse amor que é Deus, nessa paternidade que Deus nos oferece todo dia, nos acolhendo como filhos e filhas e nos carregando em seu colo de mãe, né? É o pai que nos carrega no colo de mãe, que nos abraça, que nos toma com toda a ternura, com todo o carinho. Que Deus Pai nos abençoe e nos proteja e abençoe todos os nossos pais, hoje e sempre. Amém, Padre. E sim, né? Deus ama nossos pais exatamente como Ele o fez.
tal qual eles são, né? Que possamos também acessar esse lugar, que há um movimento, sim, dessa exclusão, né? Da paternidade, a exclusão do masculino. E um dos trabalhos da constelação familiar é isso, né? Dar a todos o seu lugar e aquilo que lhe cabe mediante as situações. Lindo, padre. Obrigada. E agora, que delícia, né? A nossa doutora Clarissa, a mentora deste culto, pôde estar aqui. Foi uma honra, doutora, poder hoje conduzir o culto, mas quando eu te vi entrar aí, meus olhos brilharam. Oh, Nanda, te agradecer, né? Eu pude assistir o culto e muito maravilhoso. Eu acho que, assim, é um projeto de cada um de nós e é um projeto que tem deixado muitas pessoas felizes. Eu acho que, assim, a gente não tem, às vezes, noção do quanto a gente consegue tocar as pessoas. Então, agradecer muito a você e A doutora Clarissa está viajando, então às vezes pode oscilar aí. Ah, pois voltou, oscilou que um pouquinho, delícia. voltou. Então, assim, eu queria muito, eu acho que o sentimento que a gente tem que ter em relação aos nossos pais, eu tenho a felicidade de ter o meu pai ainda comigo, e é uma das pessoas que mais me inspira na minha vida, é aproveitar, né? Aproveitar cada momento, manter contato o máximo possível, desfrutar da sabedoria, né? Olhar as civilizações orientais e ver o quanto eles devem e podem ser incluídos nas nossas vidas. Então, que a gente possa viver e vê-los contar histórias para os netos e manter essa proximidade, porque um dia eles vão partir, né? Vão virar semente, como o meu avô virou, vão passar por um outro estágio, e aí a gente... Se a doutora Clarissa voltar aí, e é esse processo de a gente incluir, né? Por muitas questões que não... Eu sempre gosto de pensar que se fosse fácil não era um mandamento, né? Quantas vezes a gente tenta... A doutora Clarissa voltou. Por um amor, a gente precisar querer salvar o casamento dos nossos pais ou tomar as dores que existem entre eles, né? E isso acarreta em peso para a nossa vida aqui. Doutora Clarissa? É porque eu estou dentro de um trem, então acho que está meio instável a conexão. Bom, eu acho que a gente, né, pode encerrar aqui e agradecer muito a cada um de vocês. Nos veremos em 2 semanas, Claudinha e eu estaremos juntas e com certeza vai ser um culto muito especial. Né? Das boas-vindas para a Lívia, maravilhosa a fala dela, muito carregada de amor. Viu? Uma semana de luz para todos vocês. Muito obrigada e até daqui 15 dias.